Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar aqui com a nossa aula de funções orgânicas. Hoje nós vamos começar a falar das funções orgânicas oxigenadas, ou seja, funções orgânicas que apresentam um elemento diferente de carbono e hidrogênio. No caso agora, a primeira função que nós vamos ver é a função álcool. Lembre que até então nós vimos hidrocarbonetos, que são funções, que é uma função onde nós temos compostos com apenas carbono e hidrogênio. Agora a gente vai ter o oxigênio também participando do nosso composto orgânico. Então a função álcool tem uma característica, né? A parte orgânica, que eu estou indicando por esse R aqui, vai existir um grupo OH ligado. Então toda vez que eu encontrar esse OH a uma parte orgânica, eu vou verificar se essa função pode ser um álcool. Muito bem. Interessante nós notarmos aqui o primeiro composto da série dos álcoois. Veja, álcool não é apenas um composto, na verdade, eu tenho uma função chamada álcool, ou seja, eu tenho muitos e muitos, eu tenho centenas, eu tenho milhares de compostos que eu classifico como sendo álcool. O primeiro é esse mais simplesinho, onde eu tenho o OH, o grupo OH, ligado a apenas um único carbono. Então eu tenho um CH3 ligado ao meu OH. Obviamente eu posso ter compostos maiores, com cadeia carbônica maior. Eu posso, por exemplo, ter esse daqui, onde o OH está ligado a uma cadeia com 3 átomos de carbono. Posso ainda ter uma situação onde meu grupo OH está ligado a uma cadeia fechada. Todos esses compostos aqui são álcoois diferentes. Como que eu vou fazer a nomenclatura dos álcoois? Então, a gente vai, mais uma vez, selecionar a nossa cadeia principal, só que agora a nossa prioridade vai ter um termo a mais, que na verdade, até nos hidrocarbonetos, a gente estava dando prioridade baseado na presença de ligação duplas e triplas, em cadeias fechadas, na cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono. A partir do momento que eu tenho um grupo funcional, nesse caso é o grupo OH, que é o que caracteriza a função álcool, por exemplo, na hora que eu for selecionar a cadeia principal, a primeira prioridade, ou seja, o que eu vou olhar, é a maior cadeia possível que contiver esse grupo. Então eu vou olhar no meu composto, uma cadeia carbônica que contém o grupo OH. Caso nós não tenhamos o grupo funcional OH, ou um outro grupo funcional qualquer, continua valendo as mesmas regras. Então eu vou olhar daí qual a maior cadeia que possui ligação dupla ou tripla. Se não tiver, eu vou olhar a parte fechada. Se não tiver parte fechada, eu vou olhar a cadeia com a maior quantidade de carbonos. E se eu tiver mais de uma cadeia com a mesma quantidade de carbonos, eu vou sempre preferir aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. Como que eu vou fazer para dar o nome para um álcool? Então agora é muito importante, a gente vai usar o sufixo, ou seja, o final do nome vai acabar em "ol". Então vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho apenas um carbono, a nossa parte da cadeia carbônica. Então nós vamos usar o prefixo "met". Eu não tenho mais átomos de carbono para que eu possa ter ligações duplas ou triplas, né, para falar que a cadeia é uma cadeia insaturada. Então nós vamos usar "an", assim como a gente fez lá nos hidrocarbonetos. Só que agora a nossa função é um álcool, portanto vai acabar em "ol", "tomet", por ter apenas um carbono, "an", por não ter uma cadeia insaturada, e "ol" por ser álcool. Então isso aqui é um metanol, conhecido também como álcool metílico. Muito bem. O segundo composto é muito conhecido para a gente. Veja, ele tem 2 carbonos. Então, para a gente, 2 carbonos, o prefixo que eu vou usar é "et". Eu não tenho ligação dupla ou tripla entre os carbonos, então a cadeia é saturada, vou usar "an". E é um álcool, portanto, agora trata-se do etanol, conhecido também como nome comercial como álcool etílico. O que acontece? A partir do momento que nós tivermos cadeias com mais de 2 átomos de carbono, ou seja, 3 átomos de carbono ou mais, será necessário que a gente indique a posição do grupo OH, porque o grupo OH poderá ocupar posições diferentes nessa cadeia. Então vamos pegar esse exemplo, veja, eu tenho uma cadeia carbônica com 3 carbonos e eu tenho um grupo OH. O grupo OH
está ligado aqui na parte terminal da cadeia, mas ele poderia estar ligado aqui no meio da cadeia. Então, nós precisamos indicar em que posição esse grupo OH está ligado. Então, a gente vai ter que numerar a nossa cadeia. Então, agora a gente vai ter uma prioridade para fazer a numeração da cadeia, para a gente colocar a posição. Lembre que até então, quando nós não tínhamos grupo funcional como o OH, a gente dava prioridade para ligações duplas ou triplas, e se não tivesse, eu daria prioridade para o grupo substituinte. Como agora eu tenho um grupo OH, um grupo funcional, esse grupo tem a prioridade total. Ou seja, na hora que eu numerar essa cadeia, eu vou numerar de forma a deixar o OH na menor posição possível. Eu poderia pensar em numerar essa cadeia da esquerda para a direita. Aí aqui seria carbono 1, 2 ou 3. Só que meu OH estaria ligado no terceiro carbono. E isso eu não quero. Eu quero que ele fique na menor posição possível. Então, nós vamos numerar aqui a cadeia carbônica. Os meus carbonos estão sendo numerados da direita para a esquerda, sendo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Muito bem. Com isso, agora, eu posso dar um nome para o meu composto. Veja, como nós temos 3 carbonos, continua valendo lá o meu prefixo próprio. Como eu não tenho ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono, continuo usando AN. E agora eu vou indicar a posição 1, sendo a posição onde está ligado o grupo OH. O OH está ligado no primeiro carbono dessa cadeia. Por isso eu estou colocando 1 e OL. O OL denota justamente a presença desse grupo OH. Muito bem, vamos ver um outro exemplo aqui. Observe que agora eu tenho uma cadeia com 5 átomos de carbono e nós temos o OH ligado nessa cadeia. Eu poderia fazer a numeração da esquerda para a direita, sendo carbono 1, 2, 3 ou 4 e 5. Mas aí o OH estaria ligado no quarto carbono. Se eu fizer a numeração, como está indicado aqui em azul, da direita para a esquerda, eu tenho primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o OH agora se liga ao segundo carbono dessa cadeia. Portanto, nós temos um grupo OH ligado a uma posição menor, que é o que nós estamos procurando. Como eu vou dar nome ao composto? Primeiro, quantos carbonos eu tenho? 5, prefixo pente. Não temos ligações duplas ou triplas. Vamos usar AN. Lembrando que no segundo carbono dessa cadeia está o OH. Portanto, 2, que indica o carbono onde o OH está ligado, e OL, que denota a função álcool, ou seja, a presença do grupo OH. Vamos pegar aqui um exemplo um pouquinho mais sofisticado embaixo. Note, eu tenho um grupo OH, eu tenho um grupo metil e eu tenho a ligação dupla. A gente, na hora que for numerar, tem que pensar qual dessas coisas tem prioridade. Então, o grupo funcional terá prioridade que supera a prioridade da insaturação da dupla ou tripla, que supera a prioridade do nosso grupo metil. Então, essa é a prioridade, o OH. Então, a numeração foi feita da esquerda para a direita, para que o grupo OH fique na menor posição possível, no caso, o segundo carbono. Nós notamos que no terceiro carbono é um grupo metil, e nós notamos que no quarto carbono existe a presença de uma ligação dupla, uma insaturação. Então, como nós vamos dar o nome? Começa por 3, indicando a posição que o metil ocupa na cadeia. Veja, no terceiro carbono da cadeia principal, há um grupo metil ligado. Está ligado numa cadeia que tem 5 carbonos, aí a presença do pente. E nós temos no quarto carbono, entre o quarto e o quinto, uma dupla. Muito bem, então na posição 4 eu indico EN, que indica a presença de ligação dupla. E por fim, observe, no segundo carbono da cadeia há o grupo OH, que denota a função álcool. Então, olha só, 2 OL. 2 indica a posição que está ligado ao OH, e o OL indica exatamente que eu tenho um grupo OH. Caso nós tenhamos um composto onde apareça mais de um grupo OH, a gente vai usar alguns prefixos, como por exemplo di, tri, tetra. Olha o nosso exemplo aqui. Eu tenho 2 carbonos, et, ligação simples, an. Muito bem. E a presença de 2 grupos OH. A gente não fala etandiol, a gente coloca um Ozinho aqui. Então fica etanodiol. Muito bem. Olhando o composto abaixo, note, eu tenho 3 átomos de carbono, um OH ligado a cada um deles. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de propanotriol. Prop, por nós temos 3 carbonos,
an, por só ter ligações simples entre os carbonos, tri, por ter 3 grupos OH, e ol, que indica exatamente a função ol. Se caso o grupo OH estiver ligado a um composto com cadeia fechada, não tem segredo. Lembre-se, nós começamos um nome com a palavra ciclo. Coloca a quantidade de carbonos, como aqui nós temos 6 carbonos, X. Só tem ligações simples entre os carbonos. A gente coloca an, que é uma cadeia saturada, e ol, para indicar a presença do grupo OH, que denota a função álcool. Muito bem. Pessoal, os álcoois são compostos muito importantes para a gente. Temos etanol, que é combustível, que é usado em bebidas como, por exemplo, vinho, cerveja. Além disso, é um combustível, né? Renovável, você pode obtê-lo, por exemplo, da fermentação da cana-de-açúcar. Ele é muito usado na indústria química, ele é usado em casa, em aplicações domésticas, não precisa nem falar agora com a pandemia, o álcool gel. Nós temos aplicações farmacêuticas, nós temos aplicações para produzir perfumes, para produzir solventes, ou seja, é um tipo de composto com uma quantidade muito grande de aplicações. Pessoal, lembrando, revise as aulas, estude, veja quantas vezes for necessário para você tirar as dúvidas, faça os exercícios, bons estudos para todos.